Se você quer saber tudo sobre implante hormonal e como ele pode te proporcionar longevidade e mais qualidade de vida, fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo para você. Oi, eu sou a doutora Milena, ginecologista e terapeuta sexual. E antes da gente começar o vídeo e você ficar sabendo tudo sobre implantes hormonais, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo entrar no ar. Os implantes hormonais são hormônios dentro de um dispositivo que podem ser colocados abaixo da pele e eles vão ficar ali durante o tempo de validade deles, liberando aquele hormônio. É bom dizer que o hormônio ele pode ser usado por via oral, por via transdérmica, por via vaginal e também pela via de implantes. Então, por isso, é apenas mais uma via de administração do hormônio. Existe mais de um tipo de implante hormonal que está relacionado com essa via de administração subcutânea. São basicamente os tipos não absorvível e absorvível. Para você entender melhor, o não absorvível, ele vem num tubinho, um tubinho chamado cilástico. E aqui dentro tem o hormônio que você vai usar, que vai ser o escolhido para o seu caso, para o seu problema, para a sua necessidade. Dentro desse outro vidrinho, a gente vai encontrar um outro tipo de implante que, olha só, ele é bem menorzinho e tem tamanhos bem diferentes, porque vai variar de acordo com a dose, de acordo com a sua necessidade. É bom dizer que esse tipo de implante absorvível, ele é absorvido pelo seu corpo, ou seja, ele absorvido fica redundante, né? Mas na verdade, o que eu quero dizer é isso mesmo. Ele se dissolve, como um sorrisal. Sabe o sorrisal? Você pega o sorrisal, coloca na água e ele... Mais ou menos assim. Na verdade, claro que não nessa velocidade, né? Porque o absorvível ele vai levar aí 6 meses até realmente o corpo absorver por inteiro. Já esse outro tipo, que é o discilástico, o hormônio está aqui dentro e o tubinho protege ele de se dissolver, fazendo com que esse hormônio ele dure muito mais tempo. Então, o tempo de duração, em média, é de 1 ano. Os hormônios agem no corpo mediante o processo de absorção. Eles saem do tubinho ou então daquele outro tipo que é absorvível, entram na corrente sanguínea e vão para os órgãos-alvo exercer as suas funções. Por exemplo, a testosterona, que é um hormônio que é muito ligado ao desejo sexual. Ele vai pela corrente sanguínea, vai lá no cérebro, em alguns centros relacionados ao sistema límbico e aciona o desejo sexual. É mais ou menos assim, cada um de acordo com a sua função diferente. A grande diferença da ação do implante hormonal é que ele permite que o hormônio seja absorvido e entre direto na corrente sanguínea, sem precisar ter que passar por outros órgãos antes de entrar no sangue. E eu vou dar o exemplo, por exemplo, da pílula contraceptiva, que você precisa ingerir um hormônio e esse hormônio, com certeza, antes de entrar no seu sangue, ele vai passar pelo seu fígado, porque o fígado, ele recebe todas aquelas substâncias que vêm do intestino, ele faz o processo de detoxificação, de depuração, antes de permitir que algumas substâncias entrem na corrente sanguínea. Neste caso, este hormônio que vem para o fígado identifica como algo anormal, afinal de contas, não era para estar entrando hormônio pela boca, tá? O hormônio era para estar sendo produzido lá numa glândula, no caso o ovário, e entrando direto no sangue. Então o que é que o fígado faz? Destrói grande parte desse hormônio que chega. Por isso, você precisa ingerir uma dose alta. Por isso, as pílulas contraceptivas têm uma dose muito superior do que aquela dose diária que é absorvida pelo implante hormonal, que é liberada pelo implante hormonal diretamente no sangue. Nesse processo de detoxificação que o fígado faz, grande parte desse hormônio é destruída para que uma pequena quantidade de fato entre no sangue e vá fazer os seus efeitos desejados, como anticoncepção, como suspensão da menstruação, aumentar o desejo sexual, enfim, tudo isso. O implante hormonal é indicado para mulheres de diferentes idades e essa indicação vai mudar de acordo com a necessidade dessa mulher. Vou dar um exemplo. Uma mulher
que está por volta dos 50 anos, naquele período do climatério, ela começa a ter calores, ela começa a ter secura na pele, secura vaginal, baixa o desejo, fica mais nervosa, irritada, percebe que a TPM vai lá para as alturas. Então, essa mulher vai precisar voltar a repor os hormônios que estão com os níveis bem baixos no sangue dela, principalmente o estradiol e a testosterona. Quando a gente tem uma mulher mais jovem, geralmente as queixas são mais relacionadas ao fluxo menstrual, as cólicas, a TPM, e aí eu vou escolher o hormônio certo para esse tipo de mulher. E muitas delas vai acabar sendo uma gestrinona, mas pode ser outro tipo de hormônio que também tem uma ação contraceptiva associada e que vai trazer vários benefícios adicionais para a saúde dela. As contraindicações dos implantes hormonais existem. Algumas delas são bem rígidas. Por exemplo, uma mulher que tenha tido câncer de mama, que tenha tido trombose anterior, que sofra de alguma doença grave no fígado, nos rins. Então, são algumas condições realmente mais determinadas que vai impedir aquela reposição hormonal. Existem outras situações mais brandas e transitórias. Por exemplo, uma mulher que está muito acima do peso, a gente vai ter bastante cautela para passar uma gestrinona para uma mulher dessa. A gente vai preferir recomendar um emagrecimento, porque se usar uma gestrinona vai agravar o processo de retenção líquida, vai dificultar o processo de emagrecimento dela. Então, um médico experiente vai saber orientar bem direitinho qual será a indicação e a contraindicação para cada caso. Os implantes hormonais têm muitos benefícios. Eu já citei no início do vídeo o fato dele ser absorvido diretamente pelo sangue. Então, ele não estimula todo esse metabolismo pelo fígado, estimulando então a produção de alguns fatores que são bem nocivos para o metabolismo, como por exemplo, um hormônio via oral, ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e favorece o aumento de hipertensão arterial. Então esse é apenas um dos. Por exemplo, outro fator via oral é o fato de que ocorre uma produção aumentada do SHBG, sequestrando mais testosterona, fazendo com que essa mulher passe a ter menos testosterona livre, menos libido, menos disposição, maior possibilidade de reter gordura e dificuldade para emagrecer. Então, entre os benefícios, eu digo, esse é um dos grandes, o fato dele simplesmente já agir e entrar diretamente na corrente sanguínea. E falando de modo geral, imagina um método que permite controlar a sua TPM, ter um efeito contraceptivo, né? Cortar a sua menstruação, ou então você ficar com fluxo bem pouquinho, isso já traz realmente um grande conforto. E por fim, fazer a reposição daquelas mulheres no período do climatério, devolvendo para elas saúde, vida, disposição, sexualidade. Implantes hormonais é vida. Os implantes hormonais são colocados abaixo da pele, na região da gordura. E é importante que eles fiquem aí, porque a região da gordura é uma região muito rica em vasos sanguíneos. Então, quando ele é colocado ali, uma rede de vasos sanguíneos começa a se formar em volta do implante, que vai permitir que esse conteúdo hormonal migre e entre nesses vasos sanguíneos, indo então agir à distância nos órgãos-alvo. Onde nós colocamos ele? Bom, deixa eu usar aqui minha modelo para exemplificar melhor. Tá vendo que existe já alguns coladinhos aqui, mas é para mostrar que a colocação é feita justamente nessa região da nádega. Geralmente essa região lateral pode vir um pouquinho mais para o meio, a gente tenta colocar na área do biquíni, da sua marquinha de biquíni, para evitar que fique aparecendo depois, embora a cicatriz praticamente não seja perceptível. A gente faz uma anestesia no local, a gente utiliza um aparelho, um instrumentozinho que já perfura a pele e coloca ele debaixo da pele. E ali ele fica acomodado, como está representado aqui desse lado, né? A gente posiciona um do ladinho do outro, de acordo com a sua necessidade. Geralmente são mais de um, tá? E a gente vai colocando eles lado a lado e eles ficam ali bem acomodados. Eu gosto sempre de dizer que esses implantes, eles não saem daqui, tá, gente? Eles não saem por aí passeando pelo corpo, viajando e depois vão ficar perdidos, não. Essa é uma das dúvidas que eu escuto das mulheres. Isso não vai acontecer. Quando você for renovar, ele vai estar lá, no mesmo lugar. Esse daqui que eu estou citando é o não absorvível. No caso do absorvível, ele é colocado também no mesmo local. E ali mesmo ele vai se dissolver e nunca mais será encontrado. A duração dos implantes hormonais vai variar muito de acordo com o tipo de implante que você vai utilizar. Os implantes de elástico, eles têm uma tendência a ter a duração de 1 ano, mais longa. Os implantes absorvíveis, esse tipo aqui,
né? Eles se dissolvem, então eles são absorvidos em menos tempo. 6 meses é o tempo médio de duração dos absorvíveis. E com isso você vai precisar estar atenta para fazer a renovação do seu implante dentro do prazo estabelecido que o seu médico vai te informar quando você colocar. Antes de colocar o implante hormonal, a mulher precisa de uma consulta médica. Na consulta, o médico vai avaliar a sua real necessidade de usar aquela terapia hormonal. E ele vai solicitar exames específicos. Você vai precisar fazer realmente vários exames para verificar como está o seu estado de saúde. Afinal de contas, tudo precisa ser muito bem investigado, para depois não ficar aquela história, eu tinha isso antes de botar o implante, eu não tinha isso antes de botar o implante. Para depois não ficar achando que o implante causou problemas em você, certo? E também, é claro, para identificar questões, problemas relacionados que podem contraindicar o uso da terapia hormonal. Então, quando todos os exames estiverem prontos, o médico vai poder avaliá-los e indicar para cada mulher o tipo de tratamento melhor para o caso dela. Já viu, né? Que é tudo bem individualizado. E aí, no final de tudo, a mulher vai poder, então, colocar o implante ou não colocar o implante. E uma vez colocado, é preciso ter bastante cuidado e seguir aquele acompanhamento certinho ao longo do período estipulado pelo médico. A sua dosagem vai variar de acordo com a sua idade e com a sua necessidade. E apenas um médico capacitado poderá avaliar isso e informar isso para você. Você não vai ter como sozinha descobrir isso e correr atrás de orçamentos e chegar e querer comprar um implante para você colocar, até porque você não vai conseguir mesmo fazer isso sozinha. Você precisa de um médico capacitado para estar te auxiliando ao longo desse processo. Os principais efeitos colaterais do hormônio estão relacionados a que tipo de hormônio a gente está utilizando, né? Então, se você usa hormônios androgênicos, como testosterona, gestrinona, aí vem os efeitos relacionados a ele, tipo queda de cabelo, oleosidade de pele, acne, retenção hídrica, a sensação de inchaço mesmo, gente. Sabe aquela coisa de você não conseguir, às vezes, acordou e não consegue colocar aquele anelzinho? Pois é, mais ou menos isso. Essa retenção ela pode ficar bem acentuada. E esses efeitos podem culminar também com aumento de pelos corporais, às vezes um aumento de clitóris, um aumento de pequenos lábios. A verdade é que cada mulher pode desenvolvê-los de modo tão particular, sabe? Às vezes a gente não consegue prever exatamente quem vai ter e em que intensidade isso vai acontecer. A gente conhece algumas coisas, por exemplo, o seu estilo de vida vai determinar muito fortemente como será a sua adaptação ao tratamento hormonal. Se você é uma pessoa que se cuida, que busca se alimentar bem, que busca se exercitar, que tem um modelo mental mais tranquilo, sem muito estresse, dorme bem, você vai ter uma tendência a ter uma adaptação muito mais favorável, com menos efeitos colaterais. Já se você é uma pessoa que consome muito fast food, né? Muita comida lixo, você pode vir a ter mais efeitos, como queda de cabelo, oleosidade, acne, retenção hídrica, e você vai precisar ter um aconselhamento bem de pertinho com seu médico para estar controlando tudo isso e diminuindo os efeitos colaterais. Uma das perguntas que eu mais recebo é: doutora Milena, qual é o melhor implante hormonal? Gente, não existe o melhor de todos, existe o melhor para cada mulher, né? Por tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, você percebe que é tudo muito individualizado. Um tratamento que vai servir para uma mulher de 50 anos vai ser bom para ela, mas não vai ser legal para uma mulher de 20. Então, esse tratamento, ele é bem individualizado e por isso a gente não tem como definir qual é o melhor de todos. Ah, e um detalhe, 2 mulheres da mesma idade podem também não ter o mesmo tratamento hormonal. Por exemplo, 2 amigas de 50 anos podem ter tratamentos hormonais diferentes, com composições e proporções hormonais diferentes. 2 amigas de 35 anos podem também usufruir de benefícios usando diferentes formulações. Então, gente, só concluindo, individualização. Ah, o custo, eu tenho certeza que essa é uma pergunta que está aí na sua mente que você quer saber. Doutora Milena, quanto custa esse tratamento? Gente, o implante hormonal envolve uma tecnologia que realmente é mais cara. Claro que você não vai investir no implante o mesmo que você investiria numa pílula, né? Porque é uma tecnologia bem superior, envolve um valor agregado muito maior, você precisa de um médico especializado para fazer esse procedimento. Ok, é mais caro? É. Mas eu não tenho como te dizer também quanto será o seu tratamento. Por tudo que eu disse, pela individualização, pelas diferentes doses. Isso só poderá ser dito e explicado para você pelo médico que irá te acompanhar no seu caso. E se depois desse vídeo você ainda ficou com alguma dúvida, é
só deixar nos comentários que eu vou te ajudar. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse.